A base para o nosso sermão de hoje vai ser o texto da carta aos Romanos, que a gente vai fazer leitura neste momento, que é Romanos capítulo 4, versículo 13 ao 25. Romanos capítulo 4, versículo 13 ao 25. Nós vemos da seguinte forma: Deus prometeu a Abraão e os seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. E essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor algum, pois a lei traz o castigo de Deus. Mas onde não existe lei, também não existe a desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como um presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. E assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. E Abraão teve fé e esperança mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como diz as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. E Abraão tinha quase 100 anos. Mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. E por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele, mas falam também de nós, que seremos aceitos, nós que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Até que a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E o que Paulo escreve aos Romanos é justamente algo essencial a respeito da fé cristã. E na época que ela foi escrita, a igreja de Roma possivelmente estava passando por diversas dificuldades doutrinárias, teológicas. E muito provavelmente a igreja ela foi fundada por judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Judeus que haviam se convertido pela mensagem dos apóstolos, após a ressurreição de Jesus. E com o passar do tempo, os gentios, ou as pessoas lá que estavam naquela região de Roma, começaram a participar também dessa igreja, dos cultos. E então começaram a surgir questões, como a questão a respeito da salvação pela dignidade, ou a salvação pela lei, ou a salvação pela fé. As pessoas não estavam unidas numa doutrina. Elas estavam simplesmente dizendo o que era verdade para uns e outros que eram verdade para eles, né? E Paulo, então, ele precisou escrever essa carta por uma questão de unidade da igreja, para explicar os ensinamentos básicos e doutrinas sobre a fé e a lei que Jesus Cristo ensina. E é por isso que Romanos é um dos textos mais completos que a gente tem na Bíblia para falar sobre a doutrina da justificação segundo Paulo. E Paulo, resumidamente, ele explica que as coisas que as pessoas fazem não faz com que elas sejam aceitas por Deus, mas é somente através da fé. Então ninguém é digno de ser aceito por Deus. Paulo escreve isso para deixar isso bem claro, porque é somente pela fé que as pessoas são aceitas. E o motivo de toda essa discussão é porque a igreja
não entendia dessa forma, né? Ele não entendia que a salvação não tinha dignidade alguma. Não era porque eu sou digno que eu sou salvo, mas era porque Deus tem um plano de salvar o ser humano. Esse é o motivo da salvação. E essa religião judaica, na época, era uma religião de lei e dignidade. Os judeus eles diziam que eram dignos por causa da descendência que eles tinham de Abraão, essa descendência sanguínea. E por isso eles colocavam o peso da lei sobre aquelas pessoas que não eram judeus, que não eram do judaísmo, aquelas pessoas que vieram de fora, aqueles romanos, aquelas pessoas que vieram pela mensagem do perdão e da salvação, e não pelo cumprimento da lei e pela dignidade. Mas aí essas pessoas elas se deparam com essas leis, né? Essas leis de dignidade que os judeus colocavam sobre eles. Daí Paulo explica que a promessa não é só para os dignos, para os que cumprem a lei como os judeus, mas é para todos os que têm fé no chamado de Deus, no chamado que ele faz a todas as pessoas, não só para os judeus, não só para os gentios, não só para Abraão, mas para todas as pessoas do mundo. E por isso que Paulo ele trabalha com justamente a linhagem de Abraão, porque era o que os judeus entendiam, era o que eles acreditavam nessa descendência do sangue de Abraão, porque eles se consideravam, eles diziam ser filhos de Abraão, e era verdade, eles eram filhos de Abraão. Isso não é uma mentira que eles contam, mas por serem filhos de Abraão, eles se diziam dignos, né? Então aí está o problema que Paulo vai dizer que não é bem assim que funciona, mas é pela fé. Não importa se você é filho de cristão, o seu pai, sua mãe foi cristão, o seu avô foi cristão. Se você não tiver fé, não adianta. É isso que Paulo quer dizer. Então, não adianta se apegar ao que Abraão fez lá no começo. E até porque a dignidade não era dele também. Não foi ele que conquistou a aliança de Deus. Abraão ele só se tornou filho de Deus ou servo de Deus porque ele teve fé e esperança no chamado que Deus fez a ele. No chamado que ele fez a Abraão, que se ele tivesse fé, ele seria feito pai de muitas nações. E aí Abraão se tornou pai de muitas nações porque ele se agarrou a essa promessa. Ele teve fé nela. Inclusive, ele se tornou pai dos judeus, pai da nação dos judeus e da nossa nação hoje, por causa da promessa de Deus e não por causa do que ele fez. Ele apenas creu, ele apenas teve fé no que Deus chamou ele para fazer, chamou ele para ser filho de Deus, seu servo. E tem uma série que eu vi essa semana que conta a história de dois jovens que desenvolvem um programa de computador chamado TerraVision. E quando todas as pessoas diziam ser impossível fazer esse programa, por causa da tecnologia da época, eles tornam isso possível, pela inteligência que eles tinham, né? E aí esse código fonte que foi desenvolvido por eles, torna aquele projeto possível lá em 1994, ele acaba caindo nas mãos do Google, da empresa que estava surgindo na época. E a Google, então, eles quebraram a patente deles e roubaram esse código e desenvolveram o que a gente conhece hoje, o Google Earth, que é aquele projeto que eles têm, que eles arrecadaram milhões e milhões de dólares com esse projeto, que é o projeto de você poder enxergar o planeta Terra de fora e aproximar e ver cada local, precisamente cada cidade, cada estado. E mais tarde esses dois jovens eles colocaram a Google na justiça, mas eles perderam a causa e a Google saiu impune. Eles perderam tudo, perderam a ideia deles, perderam o dinheiro.
Então a gente pensa, como que seria bom se a justiça fosse direita, né? Se tivesse um justiceiro para justamente colocar a Google no lugar dela e trazer de volta esse projeto que era deles. Eles tinham o direito, porque era a sua propriedade. E é nesse desejo de justiça também que é criado as lendas como a lenda do Robin Hood. A lenda do Robin Hood fala que ele viu toda essa injustiça lá no reinado da Inglaterra a respeito dos impostos abusivos que tinha naquela época. E por isso, ele roubava das pessoas ricas para dar para as pessoas pobres. E Robin Hood do mundo empresarial seria esse justiceiro que devolveria o projeto para a mão daqueles jovens. Ele vê a injustiça que aconteceu ali e decide ser o justiceiro. Fazer o que é o bem na visão dele, que é roubar dos mais ricos e dar aos pobres. Então ele decide roubar todo o dinheiro que os jovens perderam por causa da Google e entregar para ele de volta. E a motivação desse Robin Hood da justiça é de justiça, né? De querer fazer o bem para aquelas pessoas. De querer sinceramente fazer o bem para elas. Mas para nós seria muito satisfatório ver isso acontecer. Um justiceiro, de fato, que faz esse tipo de coisa. Mas e para Deus? Isso seria uma boa obra? Isso seria algo bom na visão dele? Não seria bom porque ele desrespeitou uma lei. Mesmo querendo fazer o bem. Mesmo querendo fazer algo de bom. Ele roubou o próximo. Então ele quebrou uma lei. Então a motivação já não é válida. Ele já não cumpriu uma justiça perfeita. Porque ele foi injusto, fazendo o bem, na visão dele. E por isso que nós nunca vamos conseguir fazer uma boa obra para Deus. Porque tudo que a gente faz tem um pecado no meio. E distorce o que é bom e o que é ruim para a gente. O que distorce o que é bom e ruim na visão da lei de Deus. A gente considera umas coisas mais importantes e a gente ignora outras. E a única pessoa que conseguiu cumprir a justiça de fato, a justiça perfeita, foi Jesus. Sem quebrar nenhuma lei. Porque justamente ele foi o servo enviado por Deus para cumprir a justiça sem quebrar nenhuma lei. E essa é a justiça que ele cumpre. De ser o ser humano perfeito em nosso lugar. E o povo judeu daquela época, da época de Jesus, também sofria muito por causa dos impostos. Eles sofriam muito por causa dos romanos, que estavam oprimindo não só os judeus, mas toda aquela população que estava embaixo do Império Romano. E esses valores que eles cobravam nos impostos eram abusivos, eram valores absurdos. Eles não tinham muitas vezes o que comer. E eles extorquiam cada centavo da população. Mas Jesus nunca veio para ser o libertador desse povo. Um libertador financeiro, um libertador da justiça ou um justiceiro. Por outro lado, eles, quando questionaram Jesus sobre isso, sobre a questão dos impostos, Jesus ele vai dizer: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a gente pode ver que Deus, em Jesus, cumpriu a justiça perfeita. A justiça de Jesus não quebrou nenhuma lei. Nem mesmo essa, da questão de não pagar o imposto ao César, mesmo quando, ou ensinar a não fazer isso, mesmo quando o povo era oprimido. E será que a gente ainda não está convencido que Jesus é diferente nesse sentido? Que ele não veio para ser um justiceiro? Ele chama Mateus, que é um cobrador de impostos do Império Romano, para ser o seu seguidor, para estar com ele, para que ele pudesse aprender com Jesus. E ele era odiado pelas pessoas ao redor, ele era odiado por todo mundo. Mateus era visto como uma pessoa horrível por causa do trabalho que ele tinha de cobrar aqueles impostos absurdos da população. E o que tem de boa obra nisso? O que tem de bom nisso? Não tem nada de bom. Ele está fazendo um trabalho, é o trabalho que o Império Romano mandou ele fazer, está seguindo a sua função,
mas isso não é uma boa obra. Mas mesmo assim Jesus chama ele, sem ele fazer nada de bom. Jesus, ele simplesmente encontra Mateus e diz: vem comigo. No meio do expediente, Mateus estava lá no seu posto, então Jesus o chama, ele larga tudo no meio do expediente, crê no que Jesus falou, nos milagres que Jesus fez na Galileia. Mateus ele não surge aqui só nessa parte do Evangelho, mas ele é um cobrador de impostos, ele é uma pessoa que estava integrada lá na Galileia. Então ele viu todos os milagres de Jesus, ele ouviu o que ele ensinou. Ele estava só esperando aquele momento para dizer: segue. E ele teve fé. Ele seguiu, largou tudo para trás e foi com Jesus. E mais tarde, Jesus, com alguns discípulos e outras pessoas de má fama da Galileia, estavam reunidos numa casa com Mateus e outros cobradores de impostos, ali naquela casa, jantando juntos. Então os fariseus, eles viram aquela cena toda e perguntaram: então o mestre de vocês come com cobradores de impostos e pessoas de má fama, como querendo provar que Jesus, na verdade, era uma pessoa de má fama, ou que Jesus era uma pessoa, não era Deus de verdade, porque ele estava ali com pessoas de má fama, pessoas que eram odiadas. Então Jesus, ele responde com a escritura para eles. Ele diz, nas palavras do profeta Oséias que nós lemos há pouco: eu quero que as pessoas sejam bondosas e não me ofereçam sacrifícios animais. Eu quero que vocês tenham misericórdia e não me ofereçam sacrifícios. Não me ofereçam leis. E conclui dizendo que ele veio para chamar pecadores e não os bons. Para aqueles que precisam de misericórdia, não para aqueles que não precisam. Com tudo isso, o que Paulo quer ensinar aos romanos é isso: não importa se você é um cobrador de impostos, não importa se você é um funcionário da Google, que está ali trabalhando para a empresa e sabe que cresceu por causa de um erro lá no passado, não importa se você é um justiceiro como Robin Hood, não importa se sou eu ou você, seja quem nós somos, nós sabemos quem nós somos. Jesus, ele vai chamar a gente não pelo que a gente faz, não pelo que a gente fez, mas por causa do plano que ele tem de salvar a humanidade. O plano de salvar a humanidade que está toda ela em pecado, que precisa de misericórdia, que precisa do amor de Deus. E o negócio é de tal forma que se Jesus chegar para o Brian McClendon, o cara que roubou a patente do TerraVision, e dizer para ele: siga-me, e ele ter fé, e largar tudo e seguir ele, glória a Deus, porque ele teve fé. A gente não vai simplesmente acusar ele com pecado, mas a gente vai dar glória a Deus, porque um pecador foi convertido, um pecador creu em Deus. E Deus vai ver ele como inocente. Mas a gente, nessa dimensão horizontal, nossa relação com as outras pessoas, a gente ainda tem a dificuldade de perdoar os outros, de não ver o pecado das pessoas, mas ver filhos de Deus que são pessoas inocentes diante de Deus. A gente ainda olha o pecado das pessoas e acusa o pecado delas. A gente pode perdoar as pessoas, a gente pode perdoar o McClendon, mas a gente vai usar a Microsoft Bing de agora em diante, não precisa usar mais o Google. E essa é a nossa dificuldade, né? A gente costuma definir o que é um erro maior do que o outro. A gente costuma dizer quem é digno ou não. Mas Deus age de forma diferente. Ele enxerga todos os pecadores como pessoas iguais, como pessoas que precisam de misericórdia, como pessoas que eram pecadoras e que agora são vistas como inocentes por Ele.
Não por causa do que elas fizeram, mas por causa do que Jesus fez. Para que através da sua morte e ressurreição, ele fosse o ser humano perfeito, que cumpriu a lei em nosso lugar, morreu na cruz para que se consumasse e ressuscitou para que nós fôssemos aceitos por Deus como nós somos e fôssemos vistos como inocentes por Ele. Para Deus, aqueles que reconhecerem serem pecadores e tiverem fé são igualmente perdoados por Deus por causa de Jesus, independente do que nós somos ou fazemos. Então não há exigência para ser seguidor de Jesus. A gente não precisa ser digno, não precisa ficar um ano jejuando e um ano orando antes de, enfim, ser batizado. Apenas requer fé no chamado de Deus. A fé que, através dela, a nossa vida vai ser transformada. A nossa vida vai ser transformada de pessoas pecadoras para pessoas perdoadas. E através disso, desse perdão, a nossa vida é transformada de pessoas perdoadas para pessoas santas, santificadas por causa de Deus no Espírito. E é por isso que a fé transforma a nossa vida. É através da fé que a gente muda, por causa da ação de Deus na nossa vida. É por causa da nossa fé que a gente ora a Deus, que a gente faz obras dignas, não por causa de nós, mas por causa do que Ele faz em nós. E era isso que Paulo queria falar aos romanos. O que une as pessoas como uma igreja é a fé na obra suficiente de Cristo, que literalmente perdoa os pecadores, que literalmente muda a vida das pessoas. E ele quer dizer que não há exigência para ser uma pessoa chamada por Deus, porque todos são chamados por causa do seu plano de redimir o pecador. Então ele transforma os perdoados para viverem sob a sua orientação, para viverem essa nova vida que ele orienta. Através, aí, a gente pode entender como o terceiro uso da lei, que é a lei ela é usada para nos definir uma orientação, após nós sermos feitos filhos de Deus. Mas a gente não faz isso como uma obrigação, mas a gente faz isso porque Deus age em nós. A gente faz isso como uma gratidão. A gente faz isso como uma resposta à salvação, como um ato de amor, porque Deus amou a gente, Jesus nos amou, e a gente vai levar esse amor e perdão adiante para as outras pessoas. A gente vai levar esse amor para as pessoas que ainda não conhecem, ou que ainda não conheceram Jesus como aquele que chama a todas as pessoas. E era o que Paulo também tinha como objetivo para aquela igreja de Roma. Ele tinha o objetivo de usar aquela igreja, não para que ela ficasse só nela, mas ele queria unir a igreja para que através dela pudesse evangelizar a Espanha. Esse era o próximo passo dele. Então a igreja ela não é fechada em si só. Ela é vista como um suporte para evangelizar outras pessoas. E nós, como igreja luterana aqui em São José dos Campos, Deus também quer ensinar algo para a gente através disso. Que nós fomos chamados por Deus e por isso nós estamos aqui presentes. A gente teve fé na promessa dele, na promessa do perdão, do milagre, da restauração de todos aqueles que estão na sua igreja, que estão no seu corpo. Porque a gente é testemunha do milagre da fé, a gente é testemunha do milagre da ressurreição dos mortos, e a gente é testemunha da fé alimentada pela pregação da palavra e pelos sacramentos aqui administrados, na comunhão da ceia. E nós também somos um suporte para levar esse testemunho para as outras pessoas da cidade, para as outras pessoas do Vale do Paraíba, do estado de São Paulo. E como que a gente faz isso? Principalmente levando adiante o perdão que a gente recebeu. Levando adiante o perdão que Deus deu a nós, que Jesus nos ofereceu.
Então, se a gente chega para uma pessoa que fez algo de ruim para a gente vai chegar para ela e dizer, cara, você errou, mas eu perdoo você. Não importa o que você fez, eu perdoo porque eu sou uma pessoa perdoada. E eu quero que você também seja perdoado. E principalmente, a gente faz isso dentro dos nossos relacionamentos. É dentro daquelas pessoas que a gente conhece, que tem intimidade. Isso é a união do corpo. Perdoar todas as pessoas, independente do que elas fizeram. A gente pode não se falar mais, a gente pode não ter mais aquela mesma amizade, mas a gente quer que ela conheça Deus através do perdão. E é por isso que a gente precisa sempre estar em conformidade com o que as Escrituras ensinam sobre a fé, sobre o perdão. Porque ela fala que a justificação é somente mediante a fé. Então, não importa o que a pessoa fez, ela é perdoada, ela é chamada por Deus. E por isso a gente precisa ler e estudar sempre, conhecer a nossa doutrina. E para isso acontecer, a gente precisa também reconhecer que nós somos pecadores, que nós precisamos da misericórdia de Deus, tanto quanto todas as outras pessoas do mundo. Aquelas pessoas até que não estão na igreja hoje, mas que a gente quer que elas participem. E é essa lei que Paulo fala aos romanos. É a lei que é movida pelo amor, e não pela obrigação. Ele fala da lei que nos faz reconhecer que nós somos pecadores, que é o primeiro uso da lei. Por isso a gente se agarra à graça de Deus. Mas ele fala que a gente deve obedecer à lei como fruto de uma nova vida, que é o terceiro uso da lei, pelo Espírito Santo, que nos move no amor. E a lei de Jesus, a lei que Jesus dá é simplesmente essa, é o resumo de todas elas. Ame o seu próximo, como a ti mesmo, e ame a Deus também. Ame a Deus e ao seu próximo. Tenha misericórdia, acolha as pessoas, porque é assim que Jesus agiu com a gente, e Ele continua agindo diariamente, todos os dias. Porque Ele nos ama, Ele tem misericórdia de nós, Ele nos acolhe diariamente, todos os dias, todas as vezes que for necessário. Ele nos perdoa e nos acolhe. Por isso, Cristo para todos é ter misericórdia das pessoas sem distinção. Em nossos relacionamentos, no nosso trabalho, em nossa vida. É amar a todas as pessoas, inclusive os inimigos. É ter o desejo de fazer as pessoas saberem que foram chamadas por Deus. Para serem perdoadas, para se tornarem filhos de Deus, para obterem uma nova vida em Cristo. E essa é a nossa missão como igreja, aqui em São José dos Campos. Em nome de Jesus, amém.